Graça e paz, povo de Deus. Hoje é a quarta mensagem. Resolução para uma vida abençoada. Nós falamos na reunião passada que o fato de você frequentar a igreja não garante a sua salvação. Existem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas às vezes a igreja está cheia de pessoas vazias. Deus, Ele quer que eu esteja alinhado com Ele, sintonizado com Ele, em harmonia com Ele. A igreja, que é a noiva dEle, precisa estar em plena comunhão com Ele. Uma noiva tem que estar ataviada, adornada, enfeitada, preparada para o noivo. E eu não falo isso com alegria no meu coração. Nos últimos dias, a gente tem visto uma noiva desarrumada, despreparada, descomprometida, descompromissada. Deus está ataviando, o Espírito Santo está adornando uma noiva para encontrar com o Cordeiro, para encontrar com o Senhor. Portanto, quando a gente fala de resolução, nós falamos de decisão. A vida é feita de decisões, e a gente precisa decidir. O Senhor diz assim: eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Você opta pelo bem ou pelo mal, pela luz ou pelas trevas, a decisão é sua. Mas Deus disse: escolha a bênção. O que vai fazer a diferença para a gente amanhã são as nossas escolhas hoje. Talvez hoje você esteja vivendo algo que você não gostaria de estar vivendo, é resultado da sua escolha ontem. A escolha que você faz hoje determinará o seu futuro. Por isso, escolha o melhor, escolha a bênção, escolha a luz, escolha a esperança, escolha a Cristo. Amém? Amém, amém? Eu creio que Deus tem coisas grandiosas, coisas grandes para fazer na sua vida, na minha vida, e coisas novas. Por quê, pastor? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 5, diz assim: eis que faço novas todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. As dificuldades do tempo presente não são para comparar com a glória, com as bênçãos que estão por vir. Portanto, não tenha medo da adversidade, não tenha medo de uma situação às vezes um tanto quanto desesperadora que você está vivendo hoje, porque tudo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece. E a vitória não é daqueles que começam, a vitória é daqueles que terminam. A gente tem falado aqui quantos homens de Deus começaram maravilhosamente bem: Davi, Sansão, Salomão, terminaram mal. Um homem sábio como Salomão, os primeiros anos de Salomão foi assim, sobrenaturais. Admirado, a rainha de Sabá veio de longe para ver a sabedoria e ficou encantada com a sabedoria de Salomão. Mas o homem tinha 700 mulheres e 300 concubinas.
tinha uma harém tão grande, politicamente correto, porque enquanto ele casava com as princesas não tinha guerra, foi um período de paz, estrategicamente, mas ele cometeu um erro, porque Deus falou para ele não se casar com mulheres de tribos inimigas. Ele já desobedeceu aí, estava politicamente correto, mas estava ferindo um princípio. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que o final dele não foi dos melhores. Por isso, resolução para uma vida abençoada, para uma vida feliz, implica em obediência, em decisões. E quando você está no centro da vontade de Deus, tudo acontece em seu favor. Presta atenção. Livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Fala de um profeta abençoado. Pensa num camarada ousado. Elias. Ele chega perto do rei Acabe, e o rei Acabe sempre chamava Elias de causador de destruição. É sempre assim, né? As pessoas erradas acham que aqueles que fazem a coisa certa que está errado. Lá vem o causador de destruição. E Elias fala para o rei Acabe assim: assim como vive o Senhor, assim como eu estou na presença do Senhor, que não haverá chuva. Pegou o ano? Não haverá chuva, nem orvalho, por anos. Ele não falou quantos anos, foram 3 anos e meio. Ele disse: não haverá orvalho nem chuva, segundo a minha palavra. Ousadia, convicção do que estava dizendo. Ele estava profetizando que não ia chover, e de fato não choveu. No livro de Malaquias, de Ezequiel, capítulo 37, fala de um outro profeta, que Deus o levou a um vale de ossos secos e mostrou um cemitério para ele. Às vezes Deus nos leva a algum lugar que a gente não gostaria de estar. Como é que é, pastor? Deus às vezes pode te levar a algum lugar que você não gostaria de estar. Mas por pior que seja o lugar, se está na presença de Deus, o pior lugar que possa estar vai ser uma bênção, porque Deus está com você. Essa é a diferença de um cristão e de um não cristão. O pior estado de um cristão é a alegria, e o melhor estado de um não cristão é a tristeza. E Ezequiel ouviu Deus falar com ele assim: pode esses ossos viverem? E Ezequiel disse: o Senhor sabe. E Deus disse: profetiza. Profetiza a esses ossos. E ele começou a profetizar: ossos secos, assim diz o Senhor, que cada osso se junte ao seu osso, ossos se juntem aos seus ossos. Um exército de esqueletos não é uma coisa boa para se ver também. E Deus disse: agora você vai profetizar, para que venha carne, pele e nervo, obviamente sangue, sobre eles. Elias profetizou, e aquele esqueleto passou a viver. E Deus disse: agora você vai profetizar, filho do homem, pode esse ser humano que está aí viver? Profetiza ao espírito que venha sobre ele. E Ezequiel começa a profetizar: vento venha dos 4 cantos da terra,
e entre nesse exército de homens e eles reviveram. Isso tem a ver com Israel, que estavam mortos espiritualmente, mas Deus estava revivendo-os. E tem hora que parece que a gente está nesse vale de ossos secos, mas Deus traz de volta a vida para cada um de nós. Mas o que me chama a atenção aqui é profetizar. Você precisa profetizar. Pastor, quem profetiza é profeta. Quem disse isso? Profetiza que o seu amanhã tem esperança. Profetiza que o seu amanhã será melhor. Profetiza que as portas vão ser abertas em seu favor. Profetiza. Não tenha medo de abrir a sua boca e verbalizar, porque há poder na palavra falada. Não é só a questão de neurolinguística, de neurociência. É palavra de Deus. No livro de Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua. Quem é bem a utiliza como do seu fruto. Verbaliza, profetiza. Deus te falou algo, abra sua boca e vá para onde você quiser, ou vai para o bem alto, ou deixa todo mundo ouvir e diga: assim diz o Senhor, vai acontecer, as portas vão ser abertas. E profetiza. Profetiza que você vai trocar de carro e vai acontecer. Ei, pastor, não, fique tranquilo, eu não sou esse tipo de pregador que fica pregando coisas, espiritualizando tudo. Mas é o poder da palavra falada. Não se esqueça que a terra se informa vazia, mas as coisas só aconteceram quando disse Deus. Gênesis 1, verso 3, Gênesis 1, verso 6, Gênesis 1, verso 9, Gênesis 1, verso 11, Gênesis 1, verso 16, e disse Deus. As coisas só aconteceram quando Deus disse. Então você tem a capacidade de verbalizar aquilo que você pensa e aquilo que você ouviu de Deus. Você tem que transmitir aquilo que você ouviu de Deus. Eu profetizo aquilo que eu ouvi de Deus há 47 anos atrás. Deus, o Senhor me quer para o ministério? Então me mostra o céu estrelado. Tem uma pessoa que saiu da igreja e disse: pastor é louco. Falou para todo mundo: pastor é louco, porque ele viu o céu estrelado com chuva. Então alguns personagens da Bíblia também é louco, porque Gideão pediu um sinal de Deus. 2 sinais: o novelo de lã molhado e toda a relva seca. No outro dia estava lá. Depois ele pediu o novelo de lã seco e toda a relva molhada. Ele estava lá. Como não bastasse, ele vai com um dos seus guerreiros até o arraial dos midianitas e viu alguém dizendo: rolou um pão e esse pão foi rasgado. Aí um soldado disse assim: isso aí é Gideão. Ele não teve dúvida. Deus vai me dar essa vitória. Tem hora que a gente tem que ficar buscando um pouco mais, buscando um pouco mais. Deus já disse que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então o que falta? Tomar posse. Tomar posse. Amém, igreja? Porque no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: que se obedeceres ao Senhor teu Deus e andares na sua presença, Ele te abençoará na sua saída e na sua vinda. Ele te abençoará no campo e na cidade. Ele abençoará os seus bens. Só promessa de bênção se andarmos na presença dEle, se obedecermos a Ele. Em Minas tem um lugar chamado Barbacena.
Tem lá um sanatório, lugar para tratar de pessoas com problemas, com distúrbios mentais. É a região das rosas. As pessoas plantam rosa. E deu uma geada nessa região. A gente não sabe o que é geada, né? Como bom mineiro, coitado do cafeicultores, quando investe muito, o café está florido e dá uma geada, acabou, mata o café. Aí o pastor chega na igreja de um irmão que plantava rosas. Aí o pastor todo sem jeito, como é que eu vou chegar perto desse irmão? Como é que eu vou perguntar alguma coisa para ele? O cara deve estar numa situação desesperadora. Aí o pastor chega assim, meio acanhado, assim: irmão, geou, né, irmão? Aí ele disse: sim, pastor, geou. Geou muito, né, irmão? É, pastor, geou muito. Mas a gente nunca viu uma geada igual essa, né, irmão? Sim, pastor, a gente nunca viu uma geada igual essa. Sabe, pastor, todas as plantações ao meu redor foram atingidas pela geada, mas a minha plantação, nenhuma rosa se perdeu. Pastor, eu vou ter rosa para vender. Ninguém tem, pastor. Eu vou ter rosa para vender. Eu vou ter um bom preço. Quando você está na presença de Deus, o Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Mas esteja debaixo da proteção de Deus, porque por onde você for, você não vai correr atrás da bênção. Tem pessoas que correm atrás da bênção. Se você está debaixo da graça e da proteção de Deus, a bênção vai correr atrás de você. É sério. Você não tem que ficar forçando nada. As coisas vão acontecer de uma maneira sobrenatural, porque é Ele que trabalha em nosso favor. Livro de Isaías 64 verso 4 diz: desde a antiguidade ainda não se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A Bíblia já fala que os anjos do Senhor trabalham em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Tem anjo que trabalha para você. Hebreus 1 verso 13, se não me falha a memória. Anjos são todos espíritos ministradores, enviados pelo Senhor para cuidar daqueles que vão herdar a vida eterna. E a gente às vezes fica lamentando um monte de coisa. Ele vai lá e profetizou: não vai chover. Mas entenda uma coisa, ele não chegou lá por chegar e disse: rei Acabe, eu estou achando que não vai chover, e quando acabou, não. Ele foi lá porque Deus revelou para ele. Escuta, Deus revelou para ele. Ele foi e profetizou. Se Deus te falar alguma coisa, não tenha medo de profetizar. Fala. E você pode dizer assim: diz o Senhor, porque foi Deus que revelou. Mas como que Deus revela? Deus fala no seu coração, Deus fala na sua mente. Deus fala, principalmente no coração daqueles que encontram tempo para buscar. No livro de 1 Reis, ainda, capítulo 18, versos 17 e 18. Lá está o Elias, desafiando 850 profetas. Pastor, é 450 profetas. Tudo bem, são 450 profetas de Baal e 400 profetas do Deus Aserá. 850 profetas do Deus da fertilidade.
E os outros sanguessuga, tudo nas costas da rainha Jezabel. Ela que bancava, que custeava os profetas. E Elias faz um desafio. Rei Acabe, lá no Monte Carmelo, eu conheço o Carmelo, é uma vista maravilhosa. Rei Acabe, lá no Monte Carmelo, toda a nação, todo o povo, e leva os profetas de Baal, porque eu vou fazer um desafio. Quando você tem convicção de quem você é, você não tem medo. E quando ele chega lá e diz: olha, nós vamos fazer 2 altares, vamos colocar lenha e vamos esquartejar um animal, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O povo achou legal. Todo mundo quer ver os outros se lascar, ué. Alguém aqui vai se dar mal. Os profetas de Baal aceitaram o desafio. Por que aceitou o desafio? Por que o profeta de Baal, o profeta falso, aceitou o desafio? Porque Satanás também faz mágica. O diabo também faz sinais. Tanto que quando Moisés foi ter com o faraó para pedir para o povo sair, Moisés pega a cobra, seu cajado, toca no chão, ela vira uma cobra. Os magos de faraó também fizeram aparecer cobra. Só que aquela cobra, que era o cajado de Moisés, engoliu as cobras, que eram dos egípcios. E Moisés pega no rabo daquela cobra de novo e virou um cajado. O mal também faz sinais. Mas imagino eu, não ia pregar sobre isso não, tá bom? Mas vou fugir um pouquinho aqui. Imagino eu que quando aqueles profetas falsos aceitaram o desafio, Deus sabia que Satanás, o diabo, tem as suas artimanhas. Se eles não acreditassem, eles não fariam isso, é loucura. Eu penso que Deus disse: hoje não. Hoje esses profetas não terão o sinal do diabo. Eu vou honrar o meu servo Elias. E Elias disse assim: ó, vocês são mais, são numerosos, vamos lá, começa vocês. Vai! E eles começaram a se facetar, se cortar, se retalhar todo, e dizendo: Baal, manda fogo, Baal. E Baal nada. Elias tinha tanta convicção de que Deus ia operar, que dizia assim: grita mais alto. Talvez o Deus de vocês estejam, sei lá, dormindo, ou fazendo alguma necessidade fisiológica. Grita mais alto. Ele zombava, porque ele sabia que Deus estava com ele. Essa é a convicção que a senhora, que o senhor, que você homem, que você jovem precisa ter. Deus está comigo. E a Bíblia diz que 1000 cairá a meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E ele ora. Os profetas cansaram, ele ora, e o fogo desceu. Pastor, por que você não falou da água? É porque eu não ia pregar sobre isso, tá bom? Ele mandou molhar a lenha, mandou molhar a novilha retalhada, e mandou encher um reguinho de água, porque era tudo que eles precisavam naquela época. Não tinha chuva. Está ouvindo? Deus sempre vai pedir o que você... Deus sempre vai pedir o que você... Alguém disse o que você não tem, pode ser. Deus sempre vai pedir aquilo que você precisa. Matou? Fica tranquilo, não vai gastar dinheiro não. A gente não trabalha assim. Mas outro pastor usaria disso aqui para... A gente não trabalha assim. Se é de amor,
Dê amor. Se é perdão, dê perdão. Se é liberdade, dê liberdade. Você sempre vai ter aquilo que você doa. Você sempre vai ter o retorno. Quem está entendendo, diga amém. E o fogo desceu. E Elias mata os 850 profetas. Pastor, que profeta assassino. Você está olhando só o outro lado. Esses 850 profetas desvirtuou uma nação, amando, endossado, tendo como avalista a Jezabel. E quando ele mata os profetas, ele recebe um recado. Elias, Jezabel mandou um recado para você. Ela disse que, assim como esse sol está iluminando, se até amanhã de manhã você estiver vivo, tem alguma coisa errada na vida dela. Entendeu? Elias, a Jezabel disse que até amanhã de manhã você estará morto. O que ele faz? Foge. Você acha que se ele tivesse ficado lá e aconteceu alguma coisa? Não. Porque o rei Acabe mandou chamá-lo, ele estava sentado numa pedra. Aí chega um capitão com 50. Homem de Deus, o rei está te chamando, desce agora. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Desceu o fogo do céu, consumiu os 50, mais um e o capitão. Assim, o cara tinha comunhão com Deus, sintonia com Deus, ouvia a voz de Deus e fazia o que Deus mandava. Chega mais um e disse: homem de Deus, o rei está te chamando, desce agora. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Sim. Sapecou mais 50. Só aí já tem 102. Aí chegou o terceiro capitão: homem de Deus, tem misericórdia. Eu já sei que já sapecou aqui 102, assim, eu não quero ser o próximo. Tem misericórdia. Aí o anjo do Senhor disse para Elias: desce, pode ir com Deus. Bem-vindo, igreja. Anjos da guarda. Ô pastor, eu gostei desse negócio. Existe anjo da guarda? Claro que existe. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem, para os guardar. Quantos livramentos você já teve? Talvez, eu sou bom no volante. Uau! Não foi você, foi um anjo. Quantas vezes você foi livre de morte? Não foi a sua habilidade, foi um anjo. Os anjos trabalham em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Amém, igreja? Então, depois de perseguido, ele foge. Vou soltar essa parte que ele deita, pede a morte, debaixo do pé de zimbro. O anjo chega e diz: eita, acorda, rapaz, acorda. Ele come. Mesmo o homem fugindo, Deus está cuidando dele. Escuta, mesmo fugindo, com medo, assustado, frustrado, Deus está cuidando dele. Olha, ele come e dorme. Elias estava com depressão, filho. Como é que é, pastor? Elias estava com depressão. E ele volta a dormir. São sinais de pessoas com depressão, quer ficar escondido, não quer sair, quer ficar dentro de casa, quer ficar no escuro, quer ficar dormindo o tempo todo. São sinais. Aí o anjo: acorda, homem, come, porque a jornada é longa. Elias caminhou 600 quilômetros. Fala sério, pastor. Com a força daquela comida, Elias caminhou 600 quilômetros. Enfiou numa caverna, a caverna do desânimo, a caverna do medo, do desespero, da frustração, do desgosto de não ter dado certo.
Eu fiz tanta coisa. O fogo desceu. A mulher mandou matar todo mundo, mandou matar os profetas do Senhor, e agora eu estou fugindo. Ele enfia numa caverna. Sabe o que isso me mostra? Que a graça de Deus não me isenta de passar pela prova. Pega isso aí. A graça de Deus não me isenta de ter profundas decepções com as pessoas. A graça de Deus não me desumaniza. A graça de Deus não tira a minha humanidade. A graça de Deus não me desnaturaliza. O fato de ser de Deus, eu sou gente. E como gente você chora, como gente você tem dor, como gente você entra em pânico, como gente você entra em desespero. Como gente a gente fica doente. E Elias está lá, deprimido. E ele escuta a voz de Deus. O que você faz aí, Elias? Você sabe o que significa isso? Isso aqui é um psiquiatra. Isso aqui é um psicanalista. Isso é um terapeuta. Um psicólogo. O que você tem, meu filho? Só eu fiquei. Matou todos os profetas. O povo ruim. Eles disseram, só o Senhor é Deus, mas só eu fiquei. Vem para fora. Vem para fora. Aí teve terremoto. Deus não estava. Veio um tremor de terra, Deus não estava. Aí veio um vendaval, Deus não estava. Aí veio fogo, Deus não estava. Aí de repente uma brisa suave, igual que eu estou sentindo aqui agora. A calmaria. Deus está falando para Elias, filho, tem coisas novas para acontecer. Dá um glória a Deus aí, né? Filho, tem coisas novas para acontecer. O seu fracasso agora, temporário, não se compara com o que está por vir, filho. Elias, eu tenho coisas para você fazer. Você ainda vai ungir um sucessor, você vai ungir Eliseu no seu lugar, você vai ungir reis ainda. Eu quero profetizar para você, tem coisas boas para acontecer, tem coisas novas chegando. Deus tem algo novo para você. Você acredita nisso? Então, quando nós olhamos para nossas dificuldades, quando nós olhamos para nós mesmos, você tira os olhos de Deus e olha para as suas mazelas. Aí você se frustra, você se deprime, porque você é aquilo que você vê. A Bíblia diz assim: atentai-vos não nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Atentai-vos, olha, não para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são naturais. Essa é a diferença de olhar por vista e olhar por fé. É isso o texto? 2 Coríntios 4,18. Quando você olha por vista, você vê barreira, você vê problema, você vê uma barreira intransponível. Quando você olha pela fé, aquela barreira é apenas mais um obstáculo, vai ser vencido. Por isso que a gente tem ensinado na igreja que a sua visão te leva ao seu destino. A sua visão não deixa você perder tempo.
Não é esse bloqueio, não é essa barreira. Eu sei que o sinal ficou vermelho, eu sei que o sinal ficou amarelo, mas ele vai abrir daqui a pouco. Vai ter um sinal verde, eu vou seguir minha jornada. Amém? Então, o que está ocupando a sua mente? Já que você é o que você vê, você é o que você pensa. Provérbios 23, verso 7. Assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Você é o que você pensa. Se você é o que você pensa, você é o que você verbaliza. Você é o que você fala. Então para de dizer, não consigo, não posso, não vai dar certo, já tentei isso antes, é muito caro. A Bíblia diz, todas as coisas são possíveis àquele que crê. A gente não tinha e nem tem recurso para fazer um galpão. Eu vou considerar isso aqui um prédio simples. Não tinha recurso para fazer, mas nós fizemos. E grandes coisas estão por vir. Nós vamos colocar blindex ali em nome de Jesus. Aqui, vamos mexer nesse negócio desse espelho. Vamos colocar aqui um granito, vamos colocar uns corrimão cromado, vamos rebocar a fachada. Vamos fazer. Mas pastor, ele é o dono do ouro e da prata, do céu e da terra. A terra é do Senhor. E tudo que a gente precisa já está aqui perto da gente. Sim ou não? Tudo nós precisamos. O que nós precisamos, pastor? Vidraceiro, não tem aí. O que a gente precisa, pastor? Cimento, não tem aí. Areia, tem aí. Corrimão, tudo está aí. Mão de obra, está aí. E o dinheiro, pastor? Também está por aí. Deus pode fazer o impossível acontecer. Colocou o Provérbio 23, verso 7. Você é o que você pensa. Por isso, eu estou te dando, isso aqui é Bíblia. Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com a atual situação, com a atual circunstância. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse século. Antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai dar um glória aí, não? Misericórdia, o pastor tem que pedir para a igreja da glória. Renovação de mente, Deus não vai fazer por você. Como é que é, pastor? É você que tem que mudar a sua maneira de ver as coisas. É você que tem que mudar a sua maneira de pensar. É você que tem que mudar a sua maneira de analisar. Para de reclamar e diga, eu posso. Eu vou conquistar, eu vou chegar, Deus está comigo, Ele é minha força. A dificuldade do tempo presente não se compara com a bênção que está por vir. Você é o que você pensa, você é o que você vê. O que ocupa a sua mente vai determinar o seu amanhã. Não entendi, pastor? Eu repito. O que você está armazenando aí na sua mente vai determinar o seu futuro. Não são os seus fracassos, não são as suas perdas, não são as coisas que não deram certo. O meu passado não determina o meu futuro, mas o que eu penso, o que você pensa, o que nós guardamos na nossa mente vai determinar se o nosso futuro vai ser bom ou ruim. Depende de você. Vou soltar. Vou soltar. Os discípulos não pediram Jesus para poder para fazer a obra. Eles pediram, Senhor, nos ensina a orar. Está ouvindo? Porque se você souber orar da maneira correta, pedir, dá-se-vos, buscar e achareis. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha.
e todo aquele que bate abrir-se-lhe, mas vós não recebeis, porque não sabeis pedir. Em 1 Pedro 5,2 fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está na Bíblia. Deixa eu terminar com Elias. Quando ele está lá naquela caverna, Deus fala: eu não terminei com você. Eu já falei isso aqui antes. De volta à batalha. Não importa se o abismo é raso ou profundo, Deus tira você de lá. Não importa o quão difícil são as suas lutas e as suas provas, Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas boas para acontecer na sua vida. Amém, amém? Faça as coisas como se fosse um aprendiz. Faça as coisas com amor para Deus, como um aprendiz, mas com a visão do veterano. Eu faço com amor porque como se eu não soubesse nada. Na humildade, eu não sei nada, e realmente eu não sei nada. Os 45 anos de ministério, eu não sei nada, eu só sei que tem um tanto de coisa para aprender, e estou aberto a saber. Mas grava isso, o que está ocupando a sua mente? Faça as coisas como um iniciante, mas tenha a visão de um veterano, e fala o que Paulo disse, Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esqueça das coisas que para trás ficaram. Perdeu? Não deu certo? Não deu certo. Te largaram? Não importa. Te abandonaram? Não importa. Por que Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam? Aquilo que me faz mal, eu não quero lembrar mais. As decepções e as desilusões que eu tive no passado, eu não quero ter mais. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Olha para o que está diante de você. Olha para o que está diante de você. Estou terminando. Aonde você vai colocar os seus olhos? 2 Coríntios 4:18. Não coloque os seus olhos no passado, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Olha para Jesus. Não olha para o homem, olha para Jesus. O homem é falho. Qualquer lugar que você for, você vai encontrar pessoas falhas, mas Jesus é perfeito. Olha para Jesus. E grave isso aqui, não deixa as frustrações, as desilusões tornar em depressão. Porque a gente às vezes é tão decepcionado, a gente às vezes toma tanta pancada na vida. Eu estou te dizendo, não deixa que as suas frustrações se tornem depressão. Não deixa as coisas para trás. Como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Hebreus 12, verso 2. Para encerrar, Isaías 45, verso 22. Olhai para mim,
e sereis salvos, vós, todos os limites da terra. O que diz o Salmo 91, 121? O que diz o Salmo 121? Elevo os meus olhos para o alto e pergunto: de onde me virá o socorro? Aí vem um afirmativo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, filhos? O meu socorro vem, não é tomara que venha, nem talvez venha. O meu socorro vem do Senhor. Fica de pé. Aleluia. Bem diferente da mensagem do domingo passado, né? Domingo passado, o cajado, a borduna. Mas Deus sabe do que a igreja precisa. Vamos cantar o hino Primeira Essência? Somos nós, juntos, nós vamos mais longe. Sozinho a gente caminha rápido, mas juntos a gente vai mais longe e ficamos mais fortes. Amém, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus.